Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre CSS. Então, até agora, no primeiro e segundo bimestre letivos, a gente falou sobre HTML. E a gente viu também algumas tags ou atributos para formatação de texto, por exemplo, usando HTML. Então, a partir agora do terceiro bimestre letivo, que também é o começo do segundo semestre letivo, a gente vai começar a usar CSS, que de certa forma está principalmente focado na formatação, na apresentação visual da sua página HTML. Então, a partir de agora, a gente vai começar a aprender CSS. Vocês vão abandonar HTML? Não. A partir de agora, a gente vai ver tanto HTML como CSS juntos, funcionando juntos. A gente vai deixar o HTML mais com conteúdo e o CSS mais com a formatação, com a apresentação visual. A gente aprendeu alguma formatação visual usando HTML. A partir de agora, a gente vai aprender usando isso CSS. Em CSS, além de todas as opções de formatação visual que você tinha em HTML, você tem muito mais opções e muito mais controle. Tá, então, CSS significa Cascading Style Sheets, em inglês, que em português seria folhas de estilo em cascata. Para que serve? Então, contém um conjunto de regras que informa a uma página, a um programa HTML, como organizar a página, como posicionar e expor o texto, por exemplo, como organizar uma coleção de documentos. Um exemplo de formatação sem CSS. Se a gente quisesse fazer esse visual aqui, por exemplo, desses dois cabeçalhos de nível, o primeiro vermelho, o segundo em laranja. O primeiro vermelho tem um pouco de recuo e o segundo aqui também tem um pouco de recuo, mas o recuo desse aqui é maior. Um jeito de fazer isso não muito bom era com este código aqui, esse 1 para cada HTML. Então aqui observem que eu tenho uma tabela que está com border igual a 0, ou seja, as bordas da tabela não estão visíveis. Às vezes, principalmente antigamente, se usava a tabela para posicionar texto. Como? Tá vendo que TR aqui, ou seja, a primeira linha da tabela, TD, width 10%, fecha TD. Significa o quê? Que aqui eu tenho uma célula vazia, cuja largura dessa célula vazia é 10% da largura do texto, que é essa pequena indentação aqui. Depois, eu tenho outra célula que tem um cabeçalho de nível 1, escrito com a tag font size 6, color red, texto 1, fecha fonte, fecha H1. Significa o quê? Que o texto 1 tem que estar com tamanho de fonte 6 e em cor vermelho. Isso é um cabeçalho de nível 1. Fechei a primeira linha aqui. Fechei a table. Para o outro texto, eu criei outra table, para além de tudo, dar um espaçamento maior ainda entre esses dois textos. E aí, depois eu criei a primeira linha, outra célula vazia aqui com TD, width 5%. Eu dei como se fosse uma indentação, só que menor, 5% ali. Como se fosse da largura da página. TD aqui, outro cabeçalho de nível, só que agora nível 2, font size 5, color orange, ou seja, tamanho de fonte 5, que é menor que 6, cor laranja. E aí o texto 2, fecha TD, fecha TR, fecha table, fecha body, fecha HTML. Então, eu usei, por exemplo, a tag fonte, que é uma tag que possui alguns atributos para formatar visualmente o texto. E, além disso, eu usei uma coisa não muito recomendada, que é tabela para ajudar a posicionar meu texto. Esse visual dessa página aqui é usando HTML puro. Vamos ver isso agora, HTML mais CSS. Esse aqui é o 2 HTML. Aqui no meio, já aparece no meio aqui nosso primeiro CSS. Percebam a primeira coisa, como o texto é mais curto. Ou seja, ficou mais eficiente. Então, vamos lá. Observe agora também que o conteúdo está separado da apresentação. Se a gente for olhar dentro do HTML, dentro do body, aqui só tem conteúdo, tá falando. Tem um cabeçalho de nível 1, que está escrito texto 1, um cabeçalho de nível que está escrito de nível 2, que está escrito texto 2. Ou seja, aqui só tem conteúdo, não tem nada de formatação no meio. Aqui em cima começa a aparecer para a gente alguns CSS, mas para frente a gente vai falar mais detalhes dessa tag style, das regras CSS. Por enquanto, eu te digo o seguinte, que dentro dessa tag style aqui está o CSS dessa
página HTML, desse exemplo HTML. E aqui eu estou falando que todo cabeçalho de nível 1 tem que ter cor vermelha e margem esquerda de 10%. A segunda regra aqui está falando que todo cabeçalho de nível 2, que ia afetar o texto 2 aqui, por exemplo, tem cor laranja e margem esquerda de 5%. Observem que é o mesmo visual conseguido puramente com HTML, só que você tem duas vantagens. Uma, o texto está mais curto, ou seja, mais eficiente. Duas, você separou conteúdo de formatação. O conteúdo está só no body e a formatação está só no CSS ali. Terceiro, a gente ainda não nota só por essa página, mas eu já digo para vocês que com CSS a gente tem um poder de formatação de visual muito maior do que só usando HTML. Tem coisas que você consegue fazer em CSS que você não conseguiria fazer somente em HTML. Tá, então, vamos aprender mais sobre CSS. Então, todo o mecanismo de CSS é baseado em regras e folhas de estilo. Então, a regra é definição dos aspectos de estilo de um ou mais elementos. Folha de estilo é o conjunto de uma ou mais regras a se aplicarem a um documento HTML, ou até vários HTMLs, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui dentro dessa tag style que foi apresentada anteriormente no exemplo anterior, aqui eu tenho o quê? Duas regras. Então, aqui eu tenho, que é que a gente chama seletor, abre espaço, algumas informações, abre chaves, tem algumas informações aqui, fecha chaves. Essa é a primeira regra. Tem outro seletor aqui, abre chaves, tem algumas informações, fecha chaves. Essa é outra regra. Então, aqui eu tenho duas regras. E essas duas regras estão me compondo uma folha de estilo. Vamos aprender melhor ainda, então, o que são cada uma dessas coisas individuais aqui. Então, cada regra possui um ou mais seletores. As regras que eu apresentei até agora possuem um seletor. Mas pode ser que apresente mais de um seletor. Seletores servem para declarar a que parte do HTML o estilo de uma regra deve ser aplicado. Então, por exemplo, a primeira regra ela fala que todo cabeçalho de nível 1. Um seletor é algo no qual pode se aplicar um estilo. Pode ser uma tag HTML, que nem no exemplo anterior aqui. H1 e H2 são tags HTML, então um seletor pode ser um tag HTML. Aqui na primeira regra eu estou falando isso deve ser aplicado a todo cabeçalho de nível 1. E na segunda regra aqui eu estou falando isso deve ser aplicado a todo cabeçalho de nível 2. Mas nem sempre um seletor é uma tag HTML. Pode também ser uma hierarquia de escritores ou um atributo que identifique um grupo de escritores. Que nem a gente vai ver na parte 2, na próxima videoaula, que seriam os seletores avançados. Cada regra possui um bloco entre chaves de uma ou mais declarações aplicáveis a um ou mais seletores. Nesse exemplo aqui, o que vem antes das chaves aqui é o seletor. E nesse exemplo, eu tenho um seletor que é o H1, que também é uma tag. Ou seja, eu estou falando de todo cabeçalho de nível 1. Dentro das chaves, você pode ter mais de uma declaração. As declarações são separadas por ponto e vírgula. Então, no final de cada declaração, é muito importante você colocar o ponto e vírgula. Uma declaração é formada por uma propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Então, na primeira declaração aqui, a propriedade é a color e o blue é o valor. E separando os dois, tem dois pontos. Ponto e vírgula. Essa é a minha primeira declaração. A minha segunda declaração é formada pela propriedade fonte-size, dois pontos, e aí o valor, 12px, 12 pixels, ponto e vírgula. Muito importante, não esqueçam ponto e vírgula ao final de cada declaração. E declaração sempre vai ser formada por uma propriedade, dois pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. E uma regra tem um ou mais seletores e uma ou mais declarações. Outro exemplo aqui. H1 aqui é o seletor. Então, nessa regra, H1 é o seletor e fonte size 2 pontos 48 pt é o bloco de declaração. Então, essa regra só tem uma declaração. Que estabelece o quê? Um tamanho de fonte para todos os objetos marcados com H1. Mais especificamente, fala que todo cabeçalho de nível 1 vai ter que ter um tamanho de fonte de 48 pontos.
Como a gente já sabe, cabeçalho de nível já tem um tamanho especificado pelo HTML, mas a gente acabou de ver aqui que o quê? Você pode sobrescrever os tamanhos padrões do HTML. Então, estou falando cabeçalho de nível 1 agora, vai ter um tamanho específico. Qual o tamanho específico? 48 pontos. E as declarações, como eu disse antes, são feitas sempre usando a seguinte sintaxe: propriedade, dois pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. Ao longo dessa videoaula até o final do ano letivo, a gente vai estar falando das diversas propriedades que existem e os valores dessas propriedades. Nessa videoaula já vai aparecer algumas propriedades, mas a gente vai entrar mais em detalhe em termos de quais as propriedades existem, quais são as principais e descrevê-las ao longo do semestre. Dá para fazer também múltiplas declarações. Então, várias declarações de estilo podem ser aplicadas de uma única vez a um único seletor. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra. Por que eu sei que tem uma regra? Porque só tem um seletor e um conjunto aqui de declarações entre chaves. Tá, nessa regra só tem um seletor, tem 1, 2, 3, 4, 5 declarações. Cada declaração é formada pelo padrão propriedade, dois pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. Você pode também dar um enter no final de cada declaração ou colocá-las tudo na mesma linha. Eu geralmente prefiro colocar um enter para facilitar a visualização dessa regra CSS, torna-se um pouco mais fácil. Por curiosidade, eu já digo para vocês que aqui está falando o que nessa regra CSS? Que todo parágrafo, parágrafo, é uma tag HTML, aqui está usando de seletor. Deve ter cor. Que cor? Isso aqui é um número hexadecimal, está representando uma cor que é o preto. Deve ter tamanho de fonte 12 pontos. Deve ter altura de linha 24 pontos, com a propriedade line height se seta a altura de linha. O alinhamento de texto é setado com a propriedade text align. E para alinhar o texto align do parágrafo, eu usei aqui text align com o valor center, para ficar centralizado. E a propriedade font family, observem que não é font face, é font tracinho family. Tá falando que todo parágrafo deve tentar primeiro usar Arial. Se Arial não tiver instalado, é Helvética. Se a Helvética não tiver instalado, o grupo de família sans serif, que é o sem serif. Outra coisa que pode ver, uma regra pode ter mais de um seletor, que nem nesse exemplo aqui. Então, o mesmo conjunto de declarações pode ser aplicado a um grupo de seletores. E quando você tem um grupo de seletores, ou seja, múltiplos seletores, você separa eles com vírgula. Não separem com espaço. Espaço tem outro significado que a gente vai ver numa próxima videoaula. Então, aqui eu tenho, isso é uma regra. E tem um seletor? Não, tem 3 seletores, que é H1, H2, H3. Não se esqueçam de separar por vírgula. E quantas declarações eu tenho? Tenho 1, 2, 3 declarações. Sempre o mesmo padrão da declaração. Propriedade, dois pontos, valor da declaração, ponto e vírgula. Se vocês não usarem esse formato, não vai funcionar. Tá. Essa regra em específico está falando que todo cabeçalho de nível 1, todo cabeçalho de nível 2 e todo cabeçalho de nível 3 deve ter cor azul, tamanho de fonte 18 pontos. Por padrão, tags HTML iam colocar tamanhos diferentes para H1, H2, H3. Mas agora, de acordo com o meu CSS, eles todos vão ter o mesmo tamanho, 18 pontos. Sim, como eu já disse anteriormente, você pode sobrescrever os padrões de formatação das tags HTML. E está falando que todo H1, H2 e H3 tem ou seja, qualquer texto envolto por tags H1, H2 ou H3 vai ter que usar a fonte Arial. Se a Arial não tiver instalada, é Helvética. Se a Helvética não tiver instalada, a sans serif. E existem alguns códigos que são equivalentes em CSS, que nem esses aqui. Então, é possível agrupar regras com declarações iguais, ou seja, aqui eu tenho 3 regras e a declaração é sempre a mesma, fonte weight bold. Só que tem diferentes seletores e eu posso agrupar isso para uma regra com 3 seletores e uma única declaração. Esses 2 pedaços de código são equivalentes. Você pode usar um ou outro, mas o mais comum é esse aqui. É mais fácil a leitura e fica mais organizado. E o texto é menor, fica menos repetitivo. Então, aqui está falando o quê?
que todo cabeçalho de nível 1 e todo cabeçalho de nível 2 e todo cabeçalho de nível 3 vão ter que ficar o quê? Em negrito. É claro que todo cabeçalho de nível 1, 2, 3 já está em negrito, mas aqui eu só estou dando um exemplo de uma CSS. E um seletor pode ter mais que uma declaração, que nem a gente falou antes. Então, esses dois pedaços de código aqui são equivalentes, mas o mais comum é esse aqui da direita, que fala o quê? Então, aqui, observem que eu tenho o mesmo seletor nessas duas regras, só que eu tenho declarações diferentes. Isso pode ser juntado em uma única regra com o mesmo seletor e duas declarações. Aqui eu estou falando que todo cabeçalho de nível 1 deve ter cor vermelha e deve ter alinhamento de texto centralizado. Tá. Falei mais ou menos como cria a regra CSS, o que são seletores, o que são declarações, propriedades, valor da propriedade, qual mais ou menos o formato que o CSS tem que estar escrito, mais como eu coloco esse CSS no HTML. Já apareceu um modo brevemente, mas agora eu vou falar dos 3 modos que você consegue colocar CSS no HTML. Primeiro modo e mais recomendado, ou seja, está com luzinha verde aqui, é as folhas de estilo externas. Ou seja, seu CSS vai ficar num arquivo separado. Você vai ter um arquivo HTML e um arquivo CSS. Como que você escreve um arquivo CSS? É o seu arquivo lá com as suas regras CSS. É um arquivo TXT, que nem o HTML, só que a extensão dele é .css, que nem, por exemplo, o nome meuestilo.css. Então, existe esse arquivo. Além de um arquivo, por exemplo, index.html. Então, por que é uma folha de estilo externa? Porque você tem um arquivo separado que só tem as suas regras. Só que o HTML não sabe do tipo, qual que é o meu CSS? Imagina que tem mais de um. Qual exatamente é o meu CSS? Você tem que indicar para ele. Então, no HTML, dentro da tag head, você coloca a seguinte tag. Tag link, que é uma tag de mão única, ou seja, ela mesmo se fecha. E tem esses atributos aqui. Rel igual style sheet, não pode esquecer esse atributo. Type igual text barra CSS. E href. Dentro do href, qual que é o valor do href? O nome do seu arquivo CSS, usando caminho relativo e caminho absoluto. Que é o mesmo caminho relativo ao caminho absoluto que eu ensinei lá em links. Sendo que o mais comum é o caminho relativo. Para eu colocar assim o nome direto, meu estilo.css no meu HTML, significa que esse meu estilo.css está na mesma pasta que meu HTML. Por que esse aqui é o modo mais recomendado? Porque é muito comum que um único arquivo CSS seja usado para múltiplos HTMLs. Então, por exemplo, 3 HTMLs têm a mesma regra CSS. E aí a vantagem é que, se você quiser fazer uma alteração visual nos 3 HTMLs, você não tem que editar nada nos HTMLs. Você só edita o CSS, por exemplo, aumentando o tamanho de fonte padrão do parágrafo. Por isso que esse é o mais recomendável, é mais fácil de manter. O segundo modo, que já apareceu brevemente aqui, que é o médio recomendado, por isso a luzinha amarela de semáforo aqui, são as declarações locais. As declarações locais, você coloca o CSS dentro do seu HTML, não é um arquivo separado. Ele fica dentro do seu HTML. Mas em qualquer lugar? Não. Em um lugar bem específico. Que lugar? Você cria uma tag style dentro do seu head também, só que a tag agora não chama link, chama style. E tem type igual text barra CSS. Se você esquecer esse type aqui, não funciona. E é uma tag de mão dupla. E entre essa tag de abertura style e essa tag de fim abertura, você coloca o quê? As suas regras CSS. E essas regras CSS só vão valer para aquele HTML que você colocou esse pedacinho de texto. Não vai valer para vários, vai valer só para esse aqui. Se você tem apenas uma página HTML dentro, só uma página HTML, ok, você pode criar só a declaração local, não vai fazer muita diferença. Mas se você tiver mais de um arquivo HTML e vários arquivos HTML usando o mesmo CSS, o primeiro modo é mais recomendado. Por quê? Imagina que você tem 3 HTMLs, os 3 com o mesmo CSS, ou seja, os 3 com essa tag style lá dentro deles, dentro do head, com essas mesmas regras. Você quer alterar, por exemplo, o tamanho de fonte de 12 pontos para 18 do parágrafo, você vai ter que abrir os 3 HTMLs e abrir. Imagina que fosse 100 HTMLs, muito mais difícil. Então, no geral,
Declarações locais são só usadas quando você tem poucas arquivos HTML usando declarações locais. Terceiro modo, o extremamente não recomendado, que é... Tá, voltando um pouco aqui, o segundo modo, qual que é a vantagem ainda dele? O CSS não fica separado totalmente, que nem no primeiro modo, no arquivo até separado. No segundo modo, o CSS está separado, mas ainda está dentro do mesmo arquivo, o mesmo arquivo HTML. O nome do arquivo não muda, tá? Só porque ele tem uma tag style, continua sendo um ponto HTML. Mas ainda o CSS está ali em cima, dentro do head, dentro da tag style. Ou seja, está meio separado. Mas no terceiro modo, ele está misturado junto com o HTML, dentro, por exemplo, desse parágrafo. Então, eu estou falando aqui, você pode colocar uma propriedade, um atributo style dentro da sua tag de parágrafo. Então, qualquer tag HTML, na verdade, aceita esse atributo style. E dentro desse atributo style, você coloca suas declarações. E isso aqui vai significar o quê? Especificamente, este parágrafo, somente este, vai ter cor vermelha e tamanho de fonte 12 pontos. Imagina que você tem mais de um parágrafo. E você quer que ele também tenha cor vermelha e tamanho 12 pontos. Você vai ter que copiar essa mesma tag style lá no segundo parágrafo. Isso dá um trabalho de manutenção gigantesco. Então, geralmente, a gente nunca usa declarações inline. Por isso que, ou raramente, a gente usa declarações inline, por isso que tem a luzinha vermelha aqui. Prefiram sempre o primeiro modo, que aí são dois arquivos separados, ou o segundo modo, que pelo menos está ali separado na tag style ali dentro do head. Mas mesmo o segundo modo, tomem cuidado com ele. Ele é útil quando você tem poucas páginas HTML. Quando você tiver muitas, o primeiro modo é sempre mais recomendado. Vamos olhar esse exemplo. Primeiro, como usar o primeiro modo. Então, eu tenho dois arquivos, o 3HTML e o meu estilo CSS. Então, tenho dois arquivos que estão na mesma pasta. No arquivo HTML, tem o quê? Vou focar aqui na parte do body. Tem um H1 escrito minha primeira página com CSS e dois parágrafos. O primeiro parágrafo tá, esta é a minha página. Parágrafo, o segundo parágrafo, este é o meu segundo parágrafo. Não muito original, só para mostrar aqui. Tá, vou aplicar o CSS e é uma folha de estilo externa. Eu tenho que criar dentro do head uma tag, tá? Então não some, tá? Dentro do head uma tag link, rel style sheet, href, com o nome do caminho relativo do meu CSS. Esses dois estão na mesma pasta. Então eu posso botar o nome do arquivo aqui direto. Observem, é o mesmo nome de arquivo do CSS. Então se eu chamei o CSS de o arquivo de meu estilo.css, é meu estilo.css, você vai escrever aqui. E para colocar o nome assim direto, significa que os dois estão na mesma pasta e eu estou usando o caminho relativo. Não esqueça também do type igual text/css. Tá. E o arquivo meu estilo.css é um arquivo de texto separado que tem duas regras nele. A primeira regra tem um seletor e uma declaração que está falando todo cabeçalho de nenhum V1 vai ter cor azul. A segunda regra está falando que ela tem um seletor e duas declarações. Está falando que todo parágrafo vai ter fonte em negrito, todo parágrafo vai ser em negrito, ter tamanho 12 pontos, usar a fonte Times e vai ter cor vermelha. Vou mostrar isso aqui no meu computador. Deixa eu lá, desenvolvimento web, slides, introdução CSS. Então, esse aqui é o 1HTML. Não, é o 3HTML. O 3HTML está aqui. Observem que o meu estilo CSS está aqui para baixo. Ele também existe, tá? Então, para mostrar aqui o 3HTML, ele está do mesmo jeito que está no slide, mas só vou mostrar para ele aqui, ó. Só tem essas coisas aqui também, mas eu poderia ter tirado isso aqui. Mas observe que ele também tem um title, link, meu estilo CSS, rel style sheet, type text/css. E o meu estilo.css, se eu abrir ele como um arquivo de texto, tem o quê? As regras que eu estava discutindo. E quando eu abro, aparece com o visual que eu queria. Deixa eu dar um zoom aqui. Ok. Como fazer a mesma coisa, só que agora usando o segundo modo. Agora, usando o segundo modo, você vai colocar uma tag style dentro do próprio HTML. Aqui eu criei um novo HTML para mostrar o segundo modo, que é o 4HTML.
Dentro do body, o conteúdo ainda é o mesmo, um cabeçalho de nível 1 e 2 parágrafos. As regras ainda são as mesmas, eu não mudei as regras, eu só mudei o modo que eu coloquei o CSS dentro do HTML. Como era só um HTML, eu posso usar a declaração local, não vai afetar muito. Então, só que ainda fica separado, só que agora dentro do head, dentro da tag style. E não esqueça o atributo type com valor text barra CSS. E aí você coloca as regras entre a tag de abertura style e a tag de fechamento. Não pode ficar fora da tag style. Esse aqui é o 4HTML. Então, aqui estão as regras CSS. Se eu abrir, visualmente dá a mesma coisa. Você pensa assim... Tá, aqui só tá uma diferença, tá? Porque as estão em porcentagem diferentes o zoom. Deixa eu botar no mesmo. Então, aqui tá com 150% de zoom e 150%. Visualmente vai dar no mesmo. Mas, como vocês vão sentir na pele mais pra frente, geralmente sempre prefiram folhas de estilo externa. Principalmente se você estiver lidando com mais de um HTML. Terceiro modo, modo não recomendável. E vai ficar bem evidente aqui. No terceiro modo, qual que é o problema? O CSS fica misturado ali com o HTML e é mais difícil de manter. Aqui, o objetivo visual é o mesmo. Tem alguma coisa aqui dentro do head indicando qual que é o CSS, quais são as regras do CSS? Não. O CSS está misturado aqui dentro do body. Então, como você coloca o CSS aqui dentro do body misturado, usando declarações inline? Que é, dentro do H1, existe então o atributo style. E dentro do style você pode colocar a declaração. Então, estou falando o que aqui? Que este cabeçalho de nível 1, não todos, este, vai ter cor azul. Estou falando aqui no parágrafo que, de novo, atributo style, só que agora com as duas declarações. Estou falando que este parágrafo vai ficar em negrito, ter tamanho 12 pontos e usar a fonte Times e ter cor vermelha. Quando eu coloco o atributo style aqui para esse parágrafo, não vale para o segundo parágrafo. Então, eu tenho que escrever a mesma coisa de novo. Aí você já vê a dificuldade de manutenção disso. Imagina que você tivesse mais parágrafos ainda e todos formatados do mesmo jeito. Então, você tem que escrever de novo. Style igual, abre aspas, fonte, 2 pontos, bold, 2 pontos, color red, por aí vai. Perceba que nessas declarações inline também você não tem seletor, você só tem as declarações. Porque quem faz o papel de seletor? É a própria tag dentro do qual você está. Então, não precisa de seletor aqui você só coloca as declarações. Mas como dá para ver, a manutenção disso é muito difícil. Por fim, como eu já tinha falado isso brevemente, mas uma forma de colocar também comentários em HTML e CSS... desculpa, isso aqui só funciona em CSS, na verdade, é usar o comentário em bloco, que é esse barra asterisco para abrir e barra asterisco barra para fechar. Aqui, por exemplo, eu usei para documentar quem fez essa folha de estilo externa aqui, esse arquivo CSS. Geralmente evitem, em qualquer linguagem, ficar comentando o código, tá? Pode dar problema. E por essa videoaula é só, pessoal. Tchau!